Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. É uma honra e um privilégio ter você por aqui e poder compartilhar essa mensagem bíblica, essa palavra, esse breve vídeo com você. Se você deseja mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e abençoe as pessoas compartilhando com os amigos, familiares, amém? Então, eu quero falar com você nesse vídeo sobre o profeta. Eu preciso buscar um profeta nos dias de hoje? Qual é a função disso? Qual o benefício disso? Eu dependo disso? O que a palavra de Deus diz para mim sobre a parte profética no sentido de revelação, no sentido de orientação, no sentido de ter alguém como guia da minha vida? Eu quero falar com você sobre um texto que está em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha que tremendo. Então, a Bíblia diz que antigamente Deus falava de muitas formas, de muitas maneiras, através dos profetas, aos pais, aqui aos nossos antecedentes, aos nossos familiares, né, antes de Jesus. E aqui o escritor de Hebreus, a Bíblia está relatando que ele diz que a nós, naquele tempo presente da inscrição aqui dessa literatura dos Hebreus, esse escritor diz que naquele tempo Deus estava falando pelo Filho. O Filho aqui é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é o intercessor nosso, ele é o caminho dos homens até Deus, ele é o único mediador, Jesus Cristo, homem. E a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes para o Pai. A Bíblia diz que nós temos acesso direto a Deus através de Jesus. Quando Jesus ele morre na cruz, ele paga um preço e ele também faz uma ponte para que nós, homens e mulheres pecadores, pudéssemos nos achegar diante de Deus, que é o Todo-Poderoso, o Santo e que é exaltado, que é um Deus poderoso e é um Deus soberano. Nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, e quando Deus nos olha, Ele não nos vê diretamente como uma pessoa normal, mas Ele nos vê através de Jesus, e é por isso que nós temos acesso com confiança ao teu santuário. Nos dias de hoje é muito triste ver pessoas que buscam o profeta de uma forma errada, como se essa pessoa fosse a fonte, como se o profeta fosse o próprio Deus, ou como se essa pessoa que tem o dom profético fosse digno de adoração, fosse digno de glória. E na verdade, eu creio também no ministério do profeta, creio nos 5 ministérios, como Efésios 4 diz, que Jesus subindo ao céu, ele deu dons aos homens. Ele deu uns para apóstolos, mestres, ele deu outros para pastores, profetas e evangelistas. E eu creio que existe sim o profeta nos dias de hoje, com a função de trazer exortação, com a função de relembrar o povo sobre a aliança, de relembrar o povo sobre os ajustes de Deus, de relembrar o povo sobre aquilo que Deus tem direcionado, mas não como um adivinhador, não como a fonte, não como a pessoa que vai ser o guia da sua vida. Não, a Bíblia não coloca o profeta dessa forma. A palavra diz e nos orienta que a unção profética, o dom profético, vai trazer orientação, vai trazer esperança muitas vezes, vai trazer confronto, vai trazer exortação e também vai trazer consolo, mas não que eu e você estejamos aí sujeitos somente ao profeta e não temos acesso diante de Deus. Isso é uma mentira. Muitas pessoas estão buscando o profeta como se ele fosse um semideus, como se ele fosse a fonte. Olha, eu preciso ir naquele culto que vai ter um profeta e isso vai ser decisivo porque eu vou buscar ali uma palavra. Não, amado, você
tem condição, não por condição própria, mas por causa do sangue de Jesus, você pode ir diretamente a Deus, que é o único, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe mais profeta mediador, não existe mais o profeta que é um sinônimo de semideus. Para que eu possa me aproximar de Deus, eu tenho que ir até o profeta. Não, isso foi no Velho Testamento. O Velho Testamento era Deus sobre nós, né? E agora é Deus conosco, Deus em nós, né? Jesus habitando em mim, habitando em você. Nós somos templos do Espírito Santo e nós temos acesso ao Pai mediante a fé. Nós podemos, através de Jesus, acessar o trono da graça, e a palavra nos orienta a entrarmos com confiança no trono da graça. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avontado, volumoso galardão, volumosa recompensa. Então entre diante de Deus através de Cristo Jesus, mediante a sua fé, crendo, tendo ousadia, e Deus certamente vai responder, Deus certamente vai falar com você, Deus certamente vai te dar a paz e vai se manifestar, porque a palavra também diz em João 14, que aquele que crê em Jesus, aquele que crê no Filho, Deus o Pai e o próprio Jesus virão a ele e se manifestarão a ele. Então a boa notícia, meu amado, minha amada, nós temos profetas sim nos dias de hoje, são homens e mulheres de Deus usados com o dom profético para abençoar a igreja, para abençoar a noiva de Cristo, para trazer exortação, para trazer orientação e para trazer também esperança, consolo. Mas os profetas de hoje não vão ser o papel de Deus na nossa vida, não vão ser a ponte até Deus, porque já existe um Jesus Cristo, o homem, que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que você possa ser abençoado por essa mensagem, por essa palavra de Deus, de Hebreus 1:1, que diz que, tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós nos últimos dias nos falou pelo Filho. A nós o Senhor Deus tem falado pelo Filho, que é o Senhor Jesus, que habita em mim, habita em você, através do seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você possa ter convicção dessa ponte chamada Jesus, que já está feita entre nós e Deus, e que Ele te abençoe, que você desenvolva intimidade com Ele. Em nome de Jesus, graça e paz.